Olá, tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem. Bom, hoje eu queria compartilhar com vocês um versículo muito importante que está no Novo Testamento. E eu não vou citar o versículo agora, vou deixar na descrição do vídeo para não tomar muito tempo. E vou contar a história e você vai entender. Bom, alguns anos atrás existia um homem chamado Bartimeu. A Bíblia diz que ele era cego. E por ser cego, ele era um pedinte, mendigo, porque não conseguia exercer suas funções, né? Trabalhar e etc. Ele tinha apenas uma capa, era a única coisa que ele tinha. E se você for pesquisar, na época, essa capa não era só uma capa. Antigamente, para você poder ter o direito de mendigar, ter o direito de pedir esmola, você tinha que ter registro para isso. Então, essa capa talvez deveria ter um documento, ou se não, deveria ter um emblema do governo, alguma coisa que comprovava que aquela pessoa ela era apta a pedir esmolas. Bartimeu tinha uma dessas capas. Então, assim, Bartimeu era um homem cego, pobre, estava à beira do caminho e tinha uma capa. Aquela capa significava tudo para ele. Porque a capa trazia a provisão de alimento, a provisão para ele, porque era onde ele conseguia ter o ganho dele, né? E essa capa também o protegia, era proteção, porque protegia ele do sol, da chuva, do frio. Então a capa era tudo para esse homem. Certo dia ele começou a ouvir um burburinho, um alvoroço de pessoas e começou a ouvir dizer que Jesus estava na cidade. Com certeza o seu coração se encheu de esperança. Quando ele ouviu dizer que Jesus estava no caminho, quando Jesus estava à cidade, ele disse: Mestre, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus vivia acompanhado de várias pessoas. Várias pessoas acompanhavam Jesus. E quando viu aquele pobre gritando, eles começaram a falar: cala-te, silencia. E isso fez Bartolomeu ter mais esperança e gritar ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou e disse: chama esse homem para mim. Os discípulos foram lá, chamaram o homem. Disse: tem bom ânimo, ele quer falar com você. Então Bartolomeu imediatamente, olha essa palavra, imediatamente, jogou longe a sua capa. Você lembra o que a capa significa para esse homem? A capa era tudo para ele. E quando ele diz, o mestre te chama, ele jogou a capa, se levantou e foi ter com Jesus. Qual é a capa da sua vida hoje? Quando Jesus chamou ele não se preocupou, porque ele tinha fé. Ele sabia que quando o mestre chama, algo extraordinário vai acontecer. Quando esse homem gritava: Mestre, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas falavam: fica quieto, para de gritar, você está incomodando o mestre. Ele gritava ainda mais alto, porque quando você toma uma atitude para mudar, pessoas vão reclamar. Muitas pessoas vão mandar você se calar, porque as pessoas estão acomodadas à beira do caminho. Quando ela vê que alguém decide mudar, que se levanta, que aumenta a sua voz, elas querem te calar, porque elas não querem ver a sua mudança. E Bartimeu teve fé e continuou a gritar. E isso chamou a atenção do mestre. E o mestre o chamou. E mais uma vez, com uma atitude de fé, esse homem lançou a capa, que, como nós dizíamos, era tudo para ele. E ele não teve medo. Ele não sabia o que podia acontecer com esse encontro com Jesus, mas ele sabia que algo extraordinário estava para acontecer. E quando esses discípulos levaram ele até Jesus, Jesus olhou para ele e disse: o que queres que eu te faça? Você acha que Jesus não sabia o que ele queria?
Jesus sonda o nosso coração. Ele é o ontem, é o hoje, é o começo, é o meio, é o fim. Ele é tudo para nós. Ele é tudo em nós. Ele sabe de todas as coisas. Só que tem um porém, ele quer te ouvir falar. Você precisa falar aquilo que você quer. Imediatamente, ele diz, que eu veja, Senhor. E Jesus disse, vá, presta atenção nessa palavra, vá, a tua fé te salvou. Jesus disse, vá, você já tem o seu milagre, vai embora, vai viver sua vida. E sabe o que a Bíblia diz sobre Bartimeu? Ele caminhou com Jesus pelo caminho. Gente, isso é surpreendente. Quantas vezes nós clamamos, cumprimos atos de religiosidade, estar na igreja sempre, orar, buscar, jejuar, cumprir tudo que a religiosidade determina, até o milagre acontecer. Aí quando o milagre acontece, você recebe a sua bênção, você pega o seu milagre, põe no seu bolso e vira as costas para Jesus. Forte isso, né? Mas Jesus, ele não quer que você sirva a ele obrigado. Foi maravilhoso, Jesus o curou e disse, vá. Ele tinha oportunidade de começar uma nova vida. Agora ele enxergava aquilo que o impedia de trabalhar, de ter uma família, de ter uma vida digna. Tinha acabado, ele estava enxergando. Mas ele sentiu, ele sabia que não existia um caminho melhor a não ser com Cristo. Por isso que ele gritou mais alto quando mandaram ele se calar. Por isso que ele jogou longe a capa quando Jesus chamou ele. Porque ele sabia que o dono da provisão, o dono da proteção estava o chamando. O dono do milagre estava com ele. Então, para que se apossar só do milagre, sendo que você pode caminhar com aquele que é poderoso para fazer qualquer outra coisa? Grandes ensinamentos essa palavra tem. Esse versículo tem, essa história que Jesus nos deixou. Esse relato, né? Não é uma história, é um relato de que realmente aconteceu. Com esses relatos, nós podemos aprender algumas coisas. Primeiro, a fé. Você ter fé. Você tomar a decisão. Você ser insistente. Você ter coragem. Isso chama a atenção de Jesus. Você viu que ele teve coragem de gritar. Ele podia ter pensado assim, mas você acha que Jesus vai olhar para mim? Eu estou na beira do caminho, eu estou longe do caminho dele. Para que ele vai se preocupar comigo? Mas não, ele gritou. Jesus, filho de Davi. E quando falaram, cala a boca, fica quieto, ele gritou ainda mais alto. Então ele teve coragem. Quando as pessoas tentaram calar ele, ele teve coragem de gritar ainda mais alto. Olha a fé desse homem. E mais, quando Jesus o chamou, ele jogou a capa fora. Qual é a capa que você precisa jogar? É preciso largar a capa para você receber o seu milagre. O que você tem segurado como sua proteção, como a sua provisão, não é Deus. Então jogue essa capa fora e confie naquele que é o dono da proteção, da provisão. Outra coisa que podemos aprender com esse relato da Bíblia é que qual é a sua atitude quando você recebe o seu milagre? Você vai caminhar com o dono do milagre? Você vai ser grato pelo dono do milagre? Você vai caminhar com o dono do milagre? Ou você simplesmente vai pegar o seu milagre e fingir que nunca o conheceu? Entenda que a sua atitude diz muito ao seu respeito. Eu não quero me prolongar muito aqui, mas eu quero que você reflita com esse relato da Bíblia. Aprenda com Bartimeu, um homem tão simples, talvez com pouco entendimento, pouco conhecimento, mas ele teve fé, ele teve coragem, ele foi insistente, ele confiou no Senhor, ele se lançou a Cristo.
Ele poderia não ter recebido o seu milagre. Jesus poderia não ter escutado ele. Mas a atitude que ele teve moveu o coração do Senhor. E ele foi abençoado. E Deus diz, vá viver sua vida, vai ser feliz. Ele disse não. Porque quando conhecemos Jesus, quando realmente tivemos um encontro verdadeiramente com Jesus, sabemos que não existe outro caminho se não for ao lado dele. Que não existe outra coisa, que não existe outra vida longe do Senhor. Que você venha ser abençoado nesse dia. Deus te abençoe.